Olá, salve, salve você da nação CRA, meu craque do colégio CRA, professor Samuel na área, derrubou é pênalti. Tratando aqui agora nesse vídeo, nesse tutorial aqui sobre contratualismo, vou trazer algumas questões para trabalhar a teoria com vocês, ok? Primeira questãozinha aí da UniOeste, vamos para o enunciado. Em filosofia política, o contratualismo visa a construção de a definição do que é contratualismo, hein, meu craque? Teoria racional sobre a origem e o fundamento do Estado e da sociedade política. O modelo contratualista olha o que tem em toda teoria contratualista. É uma citação do Bobbio, construído com base em uma grande dicotomia, ou seja, duas partes. O estado de natureza, ou seja, antes do surgimento do Estado, antes do surgimento da sociedade, né? E a sociedade civil, que que acontece depois do pacto social. Concluindo aí, sendo que a passagem do estado de natureza para o estado civil ocorre mediante o contrato social, ocorre mediante o pacto social. Considerando o texto acima as diferentes teorias contratualistas, é incorreto, meu craque, afirmar que, do ponto de partida, no pensamento contratualista, para análise da origem e fundamento do Estado, é o Estado político historicamente existente, cujo princípio de legitimação de sua efetividade histórica é o consenso. Alternativa B, os elementos constitutivos do Estado de natureza são indivíduos singulares, livres e iguais uns em relação aos outros, sendo o Estado de natureza um Estado no qual reinam a igualdade e a liberdade. Para o contratualismo, a sociedade política, em contraposição a qualquer forma de sociedade natural, encontra seu princípio de fundamentação e legitimação no consenso dos indivíduos participantes do contrato social. Diferentemente de Locke, que concebe o estado de natureza como um estado de relativa paz, concórdia e harmonia, para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra generalizada, de todos contra todos, de insegurança e também de violência. A passagem do estado de natureza para o estado civil ocorre mediante uma ou mais convenções, ou seja, mediante um ou mais atos voluntários e deliberados dos indivíduos interessados em sair do estado de natureza e ingressar no estado civil. Então vamos lá, vem comigo aqui, meu craque, vamos começar de baixo para cima. A passagem do estado de natureza para o estado civil ocorre mediante uma ou mais convenções. Essa alternativa ela está correta. Diante que os contratualistas, os três principais teóricos contratualistas modernos, que é Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, eles pressupõem isso, a passagem de um estado de natureza para o estado civil, para a sociedade, mediante o quê? Mediante um acordo, que eles citam aqui de convenções. Então a alternativa E, ela está correta. Vamos aí para D, diferentemente de Locke, que concebe o estado de natureza como um estado de relativa paz, concórdia e harmonia. Isso mesmo. Para Locke, o estado de natureza, ele é um estado de relativa paz, concórdia e harmonia. E vale notar também que Locke diz que no estado de natureza os seres humanos são iguais e livres. E para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra generalizada, de todos contra todos, de insegurança e de violência. Vamos notar aqui que está correto que para Hobbes, o estado de natureza, tem aquela citação que o homem é o lobo do homem, ou seja, o inimigo do homem é o próprio homem. Se ele não cuidar, eles vão se autodestruir. Então ele trata aqui de guerra generalizada, de todos contra todos, de uma guerra civil, de insegurança e de violência. E o contrato social viria, de acordo com Hobbes, o soberano, o Leviatã, viria para trazer harmonia, viria para trazer segurança aos partícipes desse contrato social. Alternativa C. Para o contratualismo, a sociedade política, em contraposição a qualquer forma de sociedade natural, encontra seu princípio de fundamentação e legitimação no consenso dos indivíduos. Então, ela está correta com relação a Hobbes, não é muito no consenso, e sim numa submissão dos indivíduos, mas ela está correta. Alternativa B, os elementos constitutivos do estado de natureza são indivíduos singulares, livres e iguais. Isso está tratando a respeito da teoria lockeana, tá? Tá lá no seu livro Tratado Civil.
uns em relação aos outros, sendo o estado de natureza um estado no qual reinam a igualdade e a liberdade. Proposta lockeana, ok? E a alternativa A, ela que está incorreta. Por quê? Ela vai dizer que é o estado político que inicia o processo de surgimento da sociedade civil. E não é, para a teoria contratualista, é o estado de natureza que colabora para o surgimento depois da efetivação do contrato social. Então a alternativa A, ela está errada. Então a alternativa incorreta é a alternativa A, de amor. Vamos então para a segunda questãozinha aí, bem rápido, para não prolongar muito o vídeo. Texto 1, essa é do Enem de 2016, bem mais atual. É um texto do Hobbes, que está lá no seu livro O Leviatã. Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter seu governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos 2 últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou o rei dos soberbos. Não há na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. O texto número 2 vai tratar do segundo tratado sobre o governo civil do Locke. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. O texto número 2 tratando aí a respeito do motivo do contrato social de Locke. Locke, nós sabemos que ele defende aqui uma teoria liberal, um estado liberal, e que acima de tudo vem para proteger a propriedade privada. Thomas Hobbes e Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como um ou uma condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com direitos naturais, vida, liberdade, igualdade e propriedade. A letra C. Capricho típico da minoridade, que deve ser eliminado pela exigência da moral para que o homem possa constituir o Estado civil. Situação em que os homens nascem como detentores do livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. E estado de felicidade, saúde e liberdade, que é destruído pela civilização que perturba as relações sociais e violenta a humanidade. Então vamos lá tratar a respeito disso aqui. A alternativa correta é a letra A. O estado de natureza para Hobbes é um estado de guerra civil, de guerra de todos contra todos, de insegurança e de medo da morte violenta. É só você lembrar daquela frase, o homem é o lobo do homem. Na letra B, ela vai tratar de como que é o estado de natureza para John Locke, em que os homens eles estão dotados de vida, liberdade, igualdade e propriedade. A letra C foge ao tema. Esse conceito de minoridade é um conceito kantiano. A alternativa D, de pecado original, isso é um conceito medieval e aqui a gente está falando de modernidade. E a letra E, ela vai fazer uma leve referência ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau, em que ele aqui é pessimista com relação ao contrato social, em que a civilização ela vai corromper a humanidade. Então, meu craque do Colégio CRA, a alternativa correta é a letra A, de amor. Vamos então para a última questão. A justiça e a conformidade ao contrato consistem em algo com que a maioria dos homens parece concordar. Constitui um princípio julgado em estender-se até os esconderijos dos ladrões e as confederações dos maiores vilões, até que se afastaram a tal ponto da própria humanidade, conservaram entre si a fé e as regras da justiça. Vem aí Locke no seu livro Ensaio acerca do Entendimento Humano, em que ele trata também das propositivas empiristas, meu craque. De acordo com Locke, até a mais precária coletividade depende de uma noção de justiça, pois tal noção de justiça identifica indivíduos despreparados para a vida em comum, contribui para a manutenção da ordem e o equilíbrio social, estabelece um conjunto de regras para a formação da sociedade, determina o que é certo ou errado num contexto de interesses conflitantes,
representa os interesses da coletividade, expressos pela vontade da maioria. Bem, pessoal, John Locke, na sua teoria contratualista, ele vai defender um Estado liberal. E dentro desse modelo de Estado liberal que ele vai propor, ele vai defender a existência de leis. E isso tem a ver com a sua noção de justiça. É muito interessante a proposta de Locke quando ele vai dizer que só existe liberdade onde há leis. Então, para ele, a noção de justiça vai contribuir para a manutenção da ordem e do equilíbrio social. Isso aí, meu craque da nação CRA. 3 questões aí a respeito da teoria contratualista. Acredito que deu para a gente trabalhar os principais conceitos. Tudo isso ao som de Vintage Culture. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Até mais!